Tangerine Girl, Raquel de Queiroz, parte 3. Não sei por que custou tanto ao ocorrer aos rapazes a ideia de atirar um bilhete. Talvez pensassem que ela não os entenderia. Já fazia mais de um mês que sobrevoavam a casa, quando afinal o primeiro bilhete caiu. Fora escrito sobre uma cara rosada de rapariga na capa de uma revista. Laboriosamente em letras de imprensa, com os rudimentos de português que haviam aprendido da boca das pequenas da cidade. Dear Tangerine Girl, please, você vem hoje, today, base X, dancing show, 8 horas, p.m. E no outro ângulo da revista, em enormes letras, o amigo, que é a palavra de paz dos americanos entre nós. A pequena não atinou bem com aquele Tangerine Girl. Seria ela? Sim, de certo. E aceitou o apelido como uma lisonja. Depois pensou que as duas letras do fim, P, M, seriam uma assinatura. Peter, Paul ou Patsy como ajudante de Nick Carter. Mas uma lembrança de estudo lhe ocorreu. Consultou as páginas finais do dicionário que tratam de abreviaturas e verificou levemente decepcionada que aquelas letras queriam dizer a hora depois do meio-dia. Não pudera acenar uma resposta porque só vira o bilhete ao abrir a revista depois que o blimp se afastou. E estimou que assim fosse. Sentia-se tremendamente assustada e tímida ante aquela primeira aproximação com seu aeronauta. Hoje veria se ele era alto e belo, louro ou moreno. Pensou em se esconder por trás das colunas do portão para o ver chegar e não lhe falar nada. Ou talvez tivesse coragem maior e desse a ele a sua mão. Juntos caminhariam até a base, depois dançariam um fox langoroso. Ele lhe faria ao ouvido declarações de amor em inglês, encostando a face queimada de sol ao seu cabelo. Não pensou se o pessoal da casa lhe deixaria aceitar o convite. Tudo se ia passando como num sonho. E como num sonho se resolveria, sem lutas nem empecilhos. Muito antes do escurecer, já estava penteada, vestida. Seu coração batia inseguro, a cabeça doía um pouco, o rosto estava em brasas. Resolveu não mostrar o convite a ninguém. Não iria ao show, não dançaria, conversaria um pouco com ele no portão. Ensaiava frases em inglês e preparava o ouvido para as palavras mais doces na língua estranha. Às 7 horas, ligou o rádio e ficou escutando languidamente o programa de swing. Um irmão passou, fez troça do vestido bonito naquela hora e ela nem ouviu. Às 7h30 já estava na varanda, com o olho no portão e na estrada. Às 7:50, noite fechada há muito, acendeu uma pequena lâmpada que alumiava o portão e saiu para o jardim. Às 8h em ponto, ouviu risadas e tropel de passos na estrada aproximando-se. Com um recuo assustado, verificou que não vinha apenas o seu marinheiro namorado, mas um bando ruidoso deles. Viu-os aproximarem-se trêmula. Eles a avistaram, cercaram o portão. Até parecia manobra militar. Tiraram os gorros e foram se apresentando numa algazarra jovial. E, de repente, mal lhes foi ouvindo os nomes, correndo os olhos pelas caras imberbes, pelo sorriso esportivo e juvenil dos rapazes, fitando-os de um em um, procurando entre eles o seu príncipe sonhado. Ela compreendeu tudo. Não existia o seu marinheiro apaixonado. Nunca fora ele mais do que um mito do seu coração. Jamais houvera um único. Jamais ele fora o mesmo. Talvez nem sequer o próprio Blimp fosse o mesmo. Que vergonha, meu Deus! Dera adeus a tanta gente. Traída por uma aparência enganosa, mandara diariamente a tantos rapazes diversos as mais doces mensagens do seu coração. E no sorriso deles, nas palavras cordiais que dirigiam a namorada coletiva, a pequena Tangerine Girl, que já era uma instituição da base, só viu escárnio, familiaridade insolente. De certo pensavam que ela era também uma dessas pequenas que namoram os marinheiros de passagem, quem quer que seja. De certo pensavam. Meu Deus do céu! Os moços, por causa da meia escuridão, ou porque não cuidavam naquelas nuances psicológicas, não atentaram na expressão de mágoa e susto que confragia o rosto redondo da amiguinha. E quando um deles, curvando-se, lhe ofereceu o braço, viu-a com surpresa recuar.
balbuciando timidamente. Desculpem, houve engano. Um engano. E os rapazes compreenderam ainda menos quando a viram fugir. A princípio lentamente, depois numa carreira cega. Nem desconfiaram que ela fugira e trancar-se no quarto, mordendo o travesseiro, chorou as lágrimas mais amargas e mais quentes que tinha nos olhos. Nunca mais a viram no laranjal. Embora insistissem em atirar os presentes, viam que eles ficavam no chão esquecidos. Ou às vezes eram apanhados pelos moleques do sítio.